Existem muitas histórias sobre Cenoura Bravanel. Mas você sabe qual foi o ponto de virada em sua carreira? Como um jovem vendedor ambulante conseguiu construir um império e se tornar o maior comunicador do Brasil. Fique comigo, que eu vou te contar. Meu nome é João Batista e este é o canal No Topo do Mundo. Aqui, trago para vocês histórias inspiradoras de pessoas comuns ou grandes personalidades. Não importa quem sejam, o que importa é a trajetória delas e o que podemos aprender para nos tornarmos seres humanos melhores. Então, já se inscreve no canal, curta e comente para ajudar este projeto a crescer e trazer ainda mais conteúdos como este. Silvio Santos, como o conhecemos, foi o primeiro de 6 irmãos, nascido em 1930. Desde cedo, ele se destacava por ser inquieto e à frente de seu tempo. Com um forte desejo de independência, ainda jovem, decidiu abrir uma barraca de produtos na rua, junto com seu irmão. Ali, já começava a mostrar ao público suas habilidades como um excelente comunicador e vendedor. Vale destacar que ele nunca se envergonhou de seu trabalho como camelô. Sabe aquela ideia de valorizar o processo? Imagine se ele estivesse focado apenas no resultado. Silvio já era um ser humano extraordinário e único, só ainda não tinha plena consciência disso. Aos 14 anos, por sugestão de um fiscal de rua que percebia o carisma do jovem vendedor ambulante, Silvio participou de um concurso para radialistas na então dominante Rádio Guanabara e ganhou. O jovem rapaz mostrou ao mundo para o que veio, e ali surgiu a primeira fagulha do que ele seria capaz de alcançar no futuro. No entanto, esse futuro precisou esperar mais 4 anos, pois foi somente aos 18 anos que Silvio pode começar a trabalhar como locutor de rádio. Cenoura Bravanel não tinha ideia de que estava à beira de se transformar em Silvio Santos, um verdadeiro ícone. Assim como uma lagarta passa por uma metamorfose para se tornar uma majestosa borboleta, seu caminho estava prestes a se transformar de maneira espetacular. Trabalhando na Rádio Niterói do Rio de Janeiro, seu estado natal, Silvio Santos conheceu Fernando, que sugeriu que ele fizesse um teste com o seu irmão, que era um radialista muito influente e famoso na cidade de São Paulo. Sabe aqueles encontros com pessoas aleatórias, mas que mudam a nossa jornada? Você pode nomear como chamado de Deus, sincronicidade do universo ou como preferir, mas essas conexões realmente acontecem. Você está atento? Silvio estava. Em uma entrevista, Silvio diz o seguinte: eu trabalhava como locutor em Niterói, e o Fernando, irmão do Nóbrega, trabalhava junto comigo. Eu lia um texto e ele lia outro. Um dia, eu falei para ele que eu iria para São Paulo, e ele me pediu para procurar o irmão dele, Manuel. Lembra ele que contou que tinha uma carta de referência de Fernando, mas não quis usá-la quando fez um teste de locutores para a Rádio Nacional. Já em São Paulo, Silvio fez o teste para radialista e foi aprovado. Foi Manuel de Nóbrega, pai de Carlos Alberto, renomado radialista da época, quem lhe ofereceu o primeiro emprego na cidade, marcando o início de sua carreira nas rádios paulistas. Silvio, então, se mudou definitivamente para São Paulo, sem imaginar que ali, no futuro, construiria um verdadeiro império da comunicação brasileira. Vale destacar que, para os mais jovens, é fundamental entender que, naquela época, o rádio era o principal meio de comunicação, levando entretenimento e informação para todas as regiões do Brasil. Nessa época, Silvio trabalhou com Manuel na rádio, onde aprendeu muito sobre a profissão e recebeu valiosos conselhos para a vida. Manuel foi uma figura de profunda confiança para Silvio, e sua influência
teve um impacto na vida de Silvio e de sua família. Manuel de Nóbrega era o proprietário do famoso Baú da Felicidade, um sistema de compras muito popular na época. Para quem não conhece, o baú funcionava da seguinte forma: o cliente pagava um valor fixo mensalmente ao longo de 12 meses, correspondendo a 12 carnês. Ao final do período de pagamento, o cliente tinha direito a escolher mercadorias em uma das lojas físicas do baú, de acordo com o valor total que havia pago. Manuel estava enfrentando dificuldades para gerenciar o Baú da Felicidade. Reconhecendo a genialidade de Silvio Santos nas vendas, ele decidiu confiar a administração do negócio a Silvio, transferindo oficialmente o controle do baú para seu pupilo. Vendo uma grande oportunidade e confiando em seu mentor, Silvio Santos assumiu o comando do Baú da Felicidade. Ele dedicou-se dia e noite para expandir o alcance do negócio, utilizando toda a sua habilidade de vendas e carisma para conquistar cada vez mais público, e mudou a sua história. Silvio acreditava que era necessário servir para ser servido. Essa filosofia conquistou o coração da população e, a partir desse ponto, Silvio se tornou uma figura gigantesca. Conhecido como o Homem do Carnê, ele transformou o Baú da Felicidade, que estava à beira da falência, em um dos maiores e mais bem-sucedidos negócios da época. Tenho certeza de que na sua família deve haver alguma história sobre uma avó, tia ou mãe que pagava o carnê do Baú da Felicidade. Essas memórias são parte da nossa cultura e do legado deixado por Silvio Santos. Esse momento marcou um verdadeiro ponto de virada na carreira de Silvio Santos. Ele deixou de ser somente um radialista para se transformar em um grande empresário à frente de um negócio que impactava diretamente os lares de famílias em todo o Brasil. Esse sucesso preparou o caminho para sua entrada na televisão, onde continuaria a revolucionar a comunicação no país. Veja como uma decisão muda uma carreira, uma vida. Silvio poderia ter recusado a oferta de Manuel de Nóbrega, especialmente porque o negócio estava mal das pernas. Mas Silvio nunca foi de fugir de desafios. Ele não desistia. A história de Silvio Santos nos ensina tantas coisas maravilhosas. Ele queria mudar a vida das pessoas. O que podemos falar que ele fez com maestria, deixando o seu legado e sendo admirado por milhões de pessoas. Como diz a música que Silvio Santos canta, do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Com essa energia, finalizo o vídeo de hoje. Até a próxima história incrível. Quem sabe a sua não apareça por aqui.